Alguma vez já parou para pensar como seria estar no topo de uma montanha e, de repente, ver a história sendo escrita ali na sua frente? Pois é exatamente essa viagem que a gente faz em Mateus 17. Um capítulo de contraste, sabe? Onde o divino e o humano se encontram de uma forma bem impressionante. Então, este capítulo nos joga um verdadeiro quebra-cabeça na mão. Temos uma visão celestial, uma cura que simplesmente não acontece e um imposto. À primeira vista, parece tudo desconectado, né? Mas, na verdade, essas três histórias, juntas, contam algo muito profundo sobre como a fé funciona no mundo real. Bora desvendar esse mistério. A nossa história começa num lugar bem isolado, no alto de um monte. Jesus leva com ele seus três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, para um momento que iria não só mudar a vida deles, mas redefinir tudo o que eles achavam que sabiam sobre Jesus. E o que acontece lá em cima não é só uma mudançazinha de visual, é uma transformação completa, uma metamorfose. Por um instante, os discípulos conseguem ver um pedacinho da verdadeira natureza de Jesus, daquela glória que ele já tinha muito antes de tudo isso existir. Tenta imaginar a cena, o rosto de Jesus brilhando mais que o sol, as roupas dele resplandecendo de um branco que nem existe aqui na Terra. E como se isso já não fosse o bastante, de repente aparecem duas lendas da história de Israel, Moisés e Elias, ali batendo um papo com ele. Para os discípulos, a cabeça deles deve ter dado um nó. E a presença de Moisés e Elias ali, nossa, é cheia de significado. Moisés, que trouxe a lei. Elias, o maior dos profetas. Juntos, eles representam toda a revelação de Deus até aquele momento. A presença deles era como um carimbo de aprovação na missão de Jesus, mostrando que ele era o ponto alto de tudo que veio antes. Eles estavam lá para dar uma força para Jesus, para prepará-lo para a jornada difícil que vinha pela frente em Jerusalém. E aí vem o ápice. Uma nuvem brilhante cobre todo mundo e a voz do próprio Deus ecoa dos céus, confirmando quem Jesus é. O impacto foi tão grande, uma mistura de medo e admiração, que os discípulos não aguentaram. Eles simplesmente caíram com o rosto no chão, totalmente maravilhados e, com certeza, apavorados. Aquele momento no topo do monte foi uma injeção de certeza, de confirmação divina. Para os discípulos foi a prova final de quem era Jesus. Só que essa clareza toda estava prestes a ser testada, e de um jeito bem duro. Porque a glória do monte não dura para sempre, né? Quando eles descem, dão de cara com a realidade crua do mundo aqui embaixo. Um mundo cheio de dor, de confusão, e o contraste é chocante. E assim, da paz e do silêncio do monte, eles mergulham de cabeça no caos. Uma multidão, um pai desesperado e uma situação que os outros discípulos que ficaram para trás não conseguiram resolver de jeito nenhum. Bem no meio da confusão está um pai em agonia. O filho dele era atormentado por algo que o jogava no fogo, na água. E para piorar a situação, os discípulos de Jesus, que deveriam ter poder para ajudar, estavam ali, de mãos atadas, completamente impotentes. E a pergunta que fica no ar, a pergunta que os próprios discípulos fazem para Jesus depois, em particular, é: por quê? Por que a gente não conseguiu? Puxa, eles já tinham feito milagres antes, o que foi que deu errado dessa vez? A resposta de Jesus é direta, corta como uma faca. O problema foi a pequenez da vossa fé. E por quê? Porque, em vez de estarem focados em Deus, em oração, eles estavam distraídos. Distraídos com as próprias inseguranças, com inveja, com brigas internas. O poder espiritual que eles tinham foi sabotado por dentro. E é aqui que Jesus nos dá uma das metáforas mais incríveis de todas. Não é sobre ter uma fé gigantesca, mas uma fé genuína, mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Só que essa fé não nasce do nada, né? Ela precisa ser cultivada com uma conexão profunda com Deus, através da oração e, em alguns casos mais difíceis, até do jejum. E quando a gente acha que entendeu o capítulo, ele dá mais uma virada. Da batalha espiritual, a gente é levado para uma questão bem pé no chão, sabe? Quase trivial. Pagar o imposto. Lá em Cafarnaum, eles são parados por cobradores de impostos. Mas não é um imposto romano, é um imposto do templo, uma obrigação religiosa de todo homem judeu. A pergunta deles é, na verdade, uma pequena provocação. E aí, o mestre de vocês paga o imposto ou não? Olha, Jesus poderia ter feito o dinheiro aparecer do nada, mas não. Ele escolhe uma solução que é um milagre, mas ao mesmo tempo, algo muito pessoal para Pedro. Ele manda o pescador profissional ir pescar. Ele prepara o palco para uma das demonstrações mais criativas e surpreendentes da provisão de Deus.
E não é que na boca do primeiro peixe que Pedro pega, ele acha uma moeda de 4 dracmas. Não uma, nem 2, mas 4. Exatamente o valor necessário para pagar o imposto dele e o de Jesus. Uma provisão perfeita, na mosca. Esse pequeno milagre carrega 2 grandes lições. Primeiro, ensina que a gente deve ser responsável, cumprir com as nossas obrigações aqui na Terra, mas, e isso é o mais importante, ele mostra que, quando se confia em Deus, ele providencia os recursos para isso, e muitas vezes das maneiras mais inesperadas que a gente possa imaginar. No fim das contas, Mateus 17 mostra que a vida de fé é essa dança entre o topo do monte e o vale. As experiências de glória, de clareza, não são para a gente fugir da realidade. Pelo contrário, elas são o combustível que nos fortalece para encarar as lutas, as frustrações e até as obrigações mais comuns com uma confiança que não se abala. A grande questão que fica para a gente pensar é como podemos pegar os nossos próprios momentos de topo do monte para iluminar os vales que, inevitavelmente, todos nós vamos ter que atravessar.